E aí, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Pedro Araújo aqui falando, e nós vamos lá para a nossa aula de literatura desta semana. Nós vamos continuar a ver a terceira geração do romantismo, a geração Condoreira, dando continuidade à nossa aula da semana passada, beleza? Lembrando que nós estamos vendo agora o capítulo 15. Então, se você tem um módulo, pega o capítulo 15, porque você já vai acompanhando. Nós vamos começar pela correção da atividade da página 12, que eu tinha deixado como dever de casa na nossa última aula, beleza? Então vamos lá. Ao todo são 4 questões, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui só se é isso mesmo. 4 questões. E aí nós vamos fazer a leitura desse poema, do poema Coleirinho, do Luiz Gama, e responder a essas questões. Creio que vocês conseguiram fazer sem dificuldade. E mais uma coisa, caso você não tenha respondido a atividade ainda, dá um pause nesse vídeo, vai lá responder a atividade, depois que você terminar, volta para o vídeo para a gente pegar a correção, beleza? Então vamos lá para a leitura do poema. Coleirinho. Assim o escravo agrilhoado canta, Tíbulo. Canta, canta, coleirinho. Canta, canta, o mal quebranta. Canta, afoga a mágoa tanta, nessa voz de dor partida. Chora, escravo, na gaiola. Terna esposa, o teu filhinho, que sem pai no agreste ninho, lá ficou sem ti, sem vida. Quando a roxa aurora vinha, manso e manso, além dos montes, de ouro orlando os horizontes, matizando as crespas vagas, junto ao filho, a meiga esposa, docemente descantavas, e na luz do sol banhava, finas penas, noutras plagas. Hoje triste, já não trinas, como outrora nos palmares. Hoje escravo, nos solares, não te embala a dúlia brisa. Não se casa aos teus gorjeios o gemer das gotas alvas, pelas negras rochas calvas da cascata que desliza. Não te beija o filho tenro, não te inspira a fonte amena, nem da lua a luz serena, vem teus ferros pratear. Só de sombras carregado, da gaiola no poleiro, vem o tredo cativeiro, mágoas e prantos acordar. Canta, canta, coleirinho, canta, canta, o mal quebranta, canta, afoga a mágoa tanta, nessa voz de dor partida. Chora, escravo, na gaiola, tem rasposa, o teu filhinho, que sem pai no agreste ninho, lá ficou, sem ti, sem vida. Poema um pouco forte, né, falando sobre a escravidão, sobre a pessoa que foi capturada da escrava, foi capturada na escravidão, foi colocada numa gaiola e deixou lá na sua terra natal o filho sem pai e a esposa, né? E aí, né, atravessou aí esse mar, né? Fazendo referência aí à escravidão da África, né, dos escravos que eram sequestrados e traficados da África para o Brasil, né? E além da própria dor, da própria brisa que não tem mais efeito, a luz da lua que não ilumina, como se o mundo tivesse perdido a cor, né? Como se as coisas tivessem parado de se importar um pouco, né? Então, a dor do escravizado se reflete nesses versos, né? A dor partida, a mágoa, a gaiola, a esposa e o filho longe, né? Ficaram sem esse escravo, ficaram sem essa pessoa, né? Enfim. Mas vamos lá para a questão 1. Na primeira estrofe, o eu lírico dirige-se a quem? Qual comparação o eu lírico empreende a partir da primeira estrofe? Se vocês observarem, os primeiros versos é canta, canta, coleirinho, canta, canta, o mal quebranta. Então, esse coleirinho, esse pássaro, né, é justamente que é o pássaro que também simboliza aí a liberdade, né? Esse pássaro que nesse momento está simbolizando como se fosse o escravo, né? Que anseia pela liberdade. Então esse pássaro, esse coleirinho, né? Que ele pede para você cantar, né? Canta para afogar a mágoa da dor partida, o escravo chorando na gaiola. Então o eu lírico, quando pede para esse passarinho cantar, para quebrantar todo esse mal que ele relata, ele está se dirigindo ao passarinho e aí fazendo
essa referência, né, ao passarinho também que tantas vezes é aprisionado numa gaiola, né, e capturado. Beleza? Então, primeira estrofe, o eu lírico se dirige ao passarinho, ao coleirinho, beleza? E pede para ele cantar. E a comparação que o lírico empreende é a comparação entre o pássaro e o escravo, beleza? Vamos lá para agora a questão 2. O poema possui quantos versos e quantas estrofes? Os versos seguem uma métrica regular? Então vamos lá, né? Vamos contar aqui. Primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda estrofe tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, a gente ouve muito falar no soneto. O soneto é aquele poema que é dividido em 4 estrofes, sendo a primeira estrofe 4 versos, depois 4 versos, depois 3 e depois 3. Então, esse formato de poema em que as estrofes são divididas em versos 4, 4, 3, 3 é o soneto. Mas também tem um outro gênero de poema que é muito famoso, que se chama balada. A balada é uma separação lírica de poema em que você tem estrofes com 8 versos, geralmente 3 estrofes com 8 versos, beleza? 3 a 5, geralmente 3. E depois versos, né, um pouco menores, beleza? Já aqui nós temos uma balada, tem 8 versos aqui, aqui tem mais 8, aqui tem mais 8, aqui mais 8. Então são 5 estrofes com 8 versos, é uma balada, beleza? Então bota aqui, o poema possui quantos versos e quantas estrofes? Ao todo 40 versos, só que esses 40 versos estão divididos em 5 estrofes. E os versos seguem uma métrica regular. Aí vamos relembrar um pouquinho sobre a escansão poética, que a gente viu no primeiro ano e nós vamos relembrar agora. O que seria a métrica no poema? A métrica é quando você sabe que o poema está dividido e que todos os versos têm o mesmo número de sílabas. Para quê? Para que eles tenham um ritmo e uma musicalidade. Então a gente vai fazer aqui agora a separação desses versos para saber quantas sílabas cada verso tem e se elas estão padronizadas, né? Se há uma métrica nesse poema ou não. Então vamos lá. Então, galera, só relembrando que na separação silábica de um poema, que a gente chama de escansão poética, a gente não separa os versos de acordo com a escrita deles, né, com a parte gráfica, e sim de acordo com a parte sonora. É o modo como você pronuncia. Então vamos lá, como é que seria aqui a separação? Né? Seria canta, aqui um verso, aí canta, canta, co, lei, rim, nho. Então a gente conta as sílabas até a sílaba tônica. Chegou na sílaba tônica, para. Então nós temos aqui canta, canta, co, lei, rim. 7 sílabas, né? Que coleirinho, a sílaba tônica é uri. Deixa eu colocar aqui, né? 7 sílabas, beleza? Vamos ver agora o segundo verso, para ver se vai bater. Vou pegar aqui um vermelho, pronto. Aí a mesma coisa, canta, canta, né? 1, 2. Aqui, ó, eu falo canta, canto mal quebranta. Então esse canto mal, eu vou considerar isso aqui como uma sílaba só, beleza? O mal quebranta. Então eu vou ter canta, canto mal quebran. 7 mais uma vez. Aparentemente esse poema tem métrica sim. Vai ser um poema aí alexandrino, com 7 versos. Com 7 sílabas em cada verso. Vamos continuar. Canta. Aí tem canta, afoga, mágoa tanta. Eu tenho nesse canta, afoga, o tá e o afoga, eles vão virar uma sílaba só. Que eu falo canta, afoga. Beleza? Então vai ficar aqui canta, foga, mágoa, tan.
tá. Então, canta, fo, ga, ma, gua, tan, tá. Mais uma vez, 7 sílabas nesse verso. Ora, por aqui a gente já tira, porque se o poema ele não fosse metrificado, já teria no começo uma discrepância. Vamos ver lá o último verso se vai ter 7 também, porque a gente vai ter certeza. Lá, fi, cou, sem, ti, sem, vida. Então eu tenho aqui, ó, lá, fi, cou, sem, ti, sem, vi. Beleza? Lembrando que para na sílaba tônica, né? Vida. Então, mais uma vez, 7 sílabas. Então a gente já sabe que o poeta, ao escrever, ele fez aí uma métrica de acordo com que cada verso tivesse 7 sílabas para imprimir um ritmo e uma musicalidade. Então, resposta da questão 2, sim, os versos seguem uma métrica, que é de 7 sílabas por verso. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Qual é a representatividade do cantar no poema? Primeiro, pelo próprio verso, é que o canto ele está relacionado com a parte de alegria. Quem canta está alegre. Então, o fato do cantar, ele está expulsando a infelicidade, a tristeza, está representando ali uma expressão de alegria. Então, antes de tudo, quando o eu lírico pede para o passarinho cantar, ele está pedindo para o passarinho trazer alegria para essa situação triste. Beleza? Então, a referência é justamente essa, né? Esse canto do pássaro, desse pássaro que é preso na gaiola, assim como o escravo também é preso, né? Fazendo essa analogia aí, é justamente esse pedido de liberdade, de soltar a voz, de cantar, certo? E 4. Retire do poema 2 pares de versos que indicam o tom de lamento dado ao texto. Aí vamos ter que encontrar aqui no poema versos que falam sobre essa questão do lamento, beleza? Que é bem fácil de encontrar. Primeiro aqui, ó, logo no começo, aqui, ó, nessa voz de dor partida. Eita, peguei o errado. Deixa eu pegar aqui o certinho. O quadro. Pronto. Ó, nessa voz de dor partida, chora escravo na gaiola. Então, estou falando que é uma dor partida, que o escravo está chorando, né? Depois tem o que mais aqui? Ó? Vamos lá. Hoje, triste, já não trinas, como outrora nos palmares. Então, está falando aí também de um lamento, que hoje, né, você já não... Esse trinas que tem aí, do verbo trinar, trinar é você cantar, cantarolando, tipo imitando um pássaro, né? Assobiando. Então, hoje tristes já não trina, ou seja, já não canta, já não assobia, como outrora nos palmares. Então, esses 2 pares de verso aí, você consegue perceber que há esse lamento, né? Aqui também, ó, não te embala a dulha brisa, nem se casa aos teus gorjeios. Ou seja, a brisa ela não te embala mais, ela não refresca seu corpo e nem ela se casa com o teu gorjeio, com o teu cantar. Beleza? O que mais tem aqui, ó? Não te beija o filho tenro, não te inspira a fonte amena, nem da luz a lua serena vem teus ferros pratear. Então também tem um tom aí, porque nem a luz da lua vem pratear os ferros, certamente os ferros que aprisionam, né? A gaiola, as correntes, né? Vem o trê do cativeiro, mágoas e pranto. O poema inteiro ele tem esse tom bem de lamento, bem de situações tristes aí, mas esses versos aqui que eu marquei mostram bem legal como é que esse lamento está presente, beleza? Então vamos lá, galera, dando continuidade ao nosso conteúdo. Essa parte aqui sobre os condoreiros, eu já falei, eu já está aqui marcado o livro da última aula. Eu pedi para vocês lerem um pouco também sobre o Castro Alves, o poeta dos escravos, beleza? E vamos continuar então aqui de onde nós paramos. Eu acho que a gente chegou até a ler... Não, acho que eu indiquei que vocês lessem esse poema Navio Negreiro, né? Mas aí vamos lá então. Vamos voltar para a página 15, porque aí eu quero dar uma ressaltada nessa parte aqui de a poesia social de Castro Alves, né? Porque já expliquei para vocês, o Castro Alves era muito preocupado em fazer uma poesia
que se conectasse diretamente com a sociedade, com o local em que ele vivia, e principalmente ele tocava nessa questão da escravidão. Então, boa parte da produção de poemas do Castro Alves toca nesse aspecto do abolicionismo e da escravidão. E é por isso que ele recebeu esse título de poeta dos escravos. Vamos lá aqui para o segundo parágrafo, tá? Segundo o crítico literário Antônio Cândido, do mesmo modo que Gonçalves Dias toma a temática indianista como pilar da primeira fase do romantismo brasileiro, vocês lembram que a primeira fase é a fase heróica, a fase indianista, né? Castro Alves explora a problemática do negro e da escravidão e, por extensão, dos oprimidos, apresentando um forte senso de justiça. Nesse sentido, Castro Alves representa o ocaso das ideias românticas, por meio da introdução de questões fundamentais do mundo social. É importante ressaltar que a figura do negro em sua obra não se restringe apenas às questões de escravidão, mas é símbolo de uma questão muito mais profunda, o drama da alienação do homem, da luta entre o bem e o mal. Então, o Castro Alves ele não somente colocava o negro como um escravo, mas ele também colocava ali o negro como um símbolo de luta mesmo, né, entre o bem e o mal, certo? E é claro, o negro nessa figura, né, do bem que tem que prevalecer contra o mal, da escravidão, né, da classe que domina e que oprime, que destrói, beleza? Como fios ligados a essa temática social, aparecem de forma direta ou subliminar questões como liberdade, igualdade, opressão do povo, a miséria como um dos índices da condição humana, a violência e o desejo de transformação. Então, essa poesia que ele fazia, que a gente chama de poesia engajada, né, ela foi fundamental para a conscientização de várias pessoas, do povo em geral, principalmente da classe literária do país, para essa questão da escravidão. Não tem como você ser artista e você não ilustrar nas suas obras as condições pelas quais a humanidade passa. Então, tem até uma citação bem famosa de um autor brasileiro chamado Mário Quintana, que ele fala que a função do poeta é como segurar uma lâmpada na escuridão. O artista e o poeta, ele precisa iluminar lugares escuros para que se possa enxergar. A poesia, ela lança uma luz sobre determinado aspecto da humanidade, do mundo, das pessoas, para que as pessoas possam se atentar para aquilo. Então, o Castro Alves ele fazia isso. Com a sua poesia, ele lançava uma luz sobre essa questão da escravidão para que as pessoas pudessem ver por outros ângulos, por outros olhares e pudessem enxergar melhor. Beleza? Vamos lá, continuando. Essa temática social engajada, voltada para as questões de seu tempo, poderia perder a potência poética. Mas, segundo a crítica, isso não ocorre, dada a ausência do pieguismo e desligamento do subjetivo no tratamento dado em sua obra. Ou seja, apesar dele falar de temas violentos e tristes, né, da escravidão, mas ele não ficava com pieguismo. O que é ser piegas? É você ficar se lamentando, se vitimizando, não é muito triste, não. Ele falava da verdade, de como aquele povo sofria e de como era aquilo era triste, mas não sem tornar a tristeza como foco principal, certo? O poema, continuar aqui, ó. O poema O Navio Negreiro é modelar nesse sentido, tornando-se um dos textos representativos de clamor contra a barbárie da escravidão e como peça de oratória que visa a comunicação de forma eloquente. Então a gente vai ler agora um trecho desse poema Navio Negreiro, beleza? Vamos lá. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legião de homens negros como a noites, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magas crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro, que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da roda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então a gente vê aí nesse poema do Castro Alves, ele ilustrando justamente a situação do navio negreiro, né? Das pessoas enlouquecendo, ou gritando, ou chorando, e o chicote estalando, e as pessoas, né, rindo. Então é bem forte. Isso aqui é só um pedaço do poema. Quem quiser, eu recomendo que vocês pesquisem e leiam esse poema completo, que certamente é uma das obras-primas da literatura brasileira. Beleza? Então vamos adiante aqui, ó. Esse fragmento é uma das passagens mais famosas do poema O Navio Negreiro, em que o poeta, de forma grandiosa, apresenta o sofrimento dos escravos a bordo desse tipo de embarcação, à mercê não apenas das péssimas condições de vida nas instalações das embarcações, mas também da crueldade dos seus algozes. Revela-se um mundo em desarmonia, em conflito, marcado por lutas, o homem contra a opressão, a força do opressor sobre o oprimido. A descrição detalhada, tinir de ferros das correntes, né? O estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas, o sonho dantesco tem a ver com Dante, lá da Divina Comédia, lá do Renascimento, tá? Turbilhões de espectros. Enfim, a gente tem aí um vocabulário bem preciso para descrever como era essa situação do navio negreiro. Beleza? Então um poema aí bem bonito, bem forte. Bonito não digo que eu digo assim, artístico, né? Mas trata de uma temática muito triste e muito pesada que infelizmente nós vivemos na nossa história. Vamos lá agora para a lírica de Castro Alves. Então, a gente costuma dizer que Castro Alves é o poeta dos escravos, porém, ele não escreveu só poemas com essa temática. Ele também escreveu poemas com outras temáticas, e é o que nós veremos agora, beleza? Então, vamos lá. Para além das causas sociais, Castro Alves também praticou um lirismo amoroso, oposto à postura platônica dos ultrarromânticos. Então, o Castro Alves ele já escreve uma poesia lírica que falava sobre amor, mas não era aquele amor e que você vai morrer do ultrarromantismo. Era uma coisa mais real, mais verdadeira. Tanto é que também era mais carnal, mais sensual. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. O amor evidenciado em sua obra é sensual, carnal, realizado. Ou seja, é um amor que acontece. Beleza? Não é aquele que fica sonhando, que é impossível. Beleza? Mas igualmente semente de sofrimento e dor, solidão e aniquilamento, beleza? Mas não por aqueles motivos, por outros motivos agora, certo? Não por se fundar na impossibilidade, ou seja, não tem a ver com a segunda geração que o pessoal sofria porque era impossível, mas porque, uma vez vivido, pauta-se pelo distanciamento entre os amantes e a dissolução do objeto amoroso, ou seja, quando o amor se perde, quando o amor acaba, quando há um rompimento, depois do amor ter acontecido, beleza? Aproxima-se, portanto, da experiência adulta, possivelmente com referências autobiográficas, sobretudo da paixão por Eugênia Câmara, atriz com quem Castro Alves viveu entre 1866 e 1868, somente 3 anos, beleza? A lírica amorosa de Castro Alves é marcada simultaneamente por um tom de euforia e esperança, de desespero e saudade. Tem aqui um poema bem legal, que é O Adeus de Teresa. E a gente vai ver justamente
essa temática da despedida, daquilo que não pode mais acontecer, que aconteceu, mas agora não pode mais, certo? Vamos lá. O adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse conversando presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo, eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais do que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Bonito poema, né? Fala aí desses vários encontros que o lírico tem com a Teresa, e eles se encontram e sempre se despedem e não podem ficar juntos, até que finalmente ele encontra ela, né? Dessa vez sem condições de que eles possam ficar juntos, e então acontece o adeus definitivo, né? Mas vamos lá. Nesse poema, o eu lírico apresenta um sentimento amoroso adulto, uma vez que o tom é de sensualidade, paixão realizada. A mulher é participante do prazer erótico, da realização carnal, dos prazeres divinais, dos gozos do empírio, que fala aqui, né? A pontuação é utilizada para expressar emoções, especialmente no uso das reticências e da exclamação. O poema pode ser dividido em 4 quintetos, representados pelas 4 estrofes principais, separadas por um verso solteiro, em que os verbos mudavam, mostrando nova atitude da personagem. Nesse jogo de palavras, produzem-se diferentes efeitos de sentido para cada um dos usos da palavra adeus. Observe. Aí tem aqui, algumas ilustrações. Na primeira estrofe, ocorre a descoberta amorosa, o encontro entre os futuros amantes, e o adeus apresenta a conotação de até logo, até breve, uma despedida natural entre 2 enamorados. A amada cora diante da partida do amado, indicando esse primeiro estágio do amor, o interesse, a timidez, a hesitação. Na segunda estrofe, por sua vez, o amor já é concretizado, é o ato sexual, sem véus, marca o encontro furtivo entre o casal, caracterizado por um certo elemento de mistério, véu, reposteiro, alcova, né? E aquele adeus sussurrado entre beijos. O terceiro segmento, por um lado, eterniza o amor. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. E indica também a partida do eu lírico e o tom triste e lamurioso da despedida. Beleza? E por fim, no último segmento, o eu poético surpreende ao leitor, uma vez que a amada se revela aquela que dará o adeus definitivo, porque ela encontrou com outro homem. Aqui no último estrofe, fala justamente que o eu lírico vê a Teresa com outro homem. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Ou seja, a Teresa encontrou outro homem, e aí quando vê, ele dá somente aquele adeus, dessa vez definitivo. Beleza? Galera, nós vamos na próxima aula trabalhar os outros condores, o Tobias Barreto, o Luiz Delfino, e aí o Souza Andrade, tratar aí dos demais. Mas aí, tarefa de casa, dever de casa, vocês vão fazer a página 23, que tem os poemas do Castro Alves, certo? Foi o que a gente trabalhou nessa aula. Página 23, só 23. E aí na próxima aula a gente finaliza esse capítulo 15, beleza? Falando aí dos outros poetas dessa terceira geração do romantismo. É porque realmente o destaque maior foi o Castro Alves.
Mas na próxima aula nós falaremos desses outros 3 poetas que também fazem parte da geração condoreira, beleza? Lembrando, dever de casa, página 23, certo? Não esquece de fazer. Galera, se mantém focado, se mantém estudando. Outra coisa que eu quero pedir a vocês, assistiu esse vídeo? Deixe um comentário lá na plataforma, beleza? Professor, já assisti ao vídeo, vou fazer atividade agora. Ou se tiver alguma dúvida, bota lá, professor, essa questão 5, essa questão 6, como é que faz? Beleza? Vamos se comunicar, eu preciso saber que vocês estão acompanhando, que vocês estão assistindo, que vocês estão fazendo as atividades, beleza? Então comenta no vídeo, comenta na plataforma, mas se comunica de alguma forma, beleza, galera? Então é isso aí, um abraço para todos vocês, um beijo, até mais.